A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra para edificar a sua fé e nós temos uma oração também. Vamos orar juntos? Coloque aí seus pedidos de oração diante do Senhor e eu peço a você para ficar até o final do vídeo. No final, nos ajude lá com like se Deus tocar no teu coração. Vamos orar. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é Deus e tem cuidado de nós. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela saúde, pelo alimento, por toda a provisão, Pai. E eu te peço, meu Deus, perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, cuida dessa vida que está aí comigo orando. O Senhor sabe as necessidades dela. Toca, Senhor Deus, no corpo físico, vai aliviando dores, traz paz para a alma, para o coração. Em nome de Jesus, Pai querido, vai nos trazendo paz, nos dando sabedoria. Vem, me usa hoje, Espírito Santo, para poder pregar a tua palavra. Tem misericórdia de mim. Pai querido, visita lares hoje. Entra aí nesse ambiente onde vai ser ministrada essa palavra através desse vídeo. Senhor, entra lá, Senhor Deus, e vai levando, Pai querido, a tua presença, teu direcionamento e salvando vidas, Pai. Que hoje seja um dia de salvação. Fala-nos de forma poderosa, edifica as nossas vidas. Assim eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olha, uma palavra que Deus me deu para hoje. Deus abençoa quem protege os propósitos dele. Deus, ele tem propósito na nossa vida. E quando nós conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós temos conhecimento desse propósito. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós enfrentamos, mesmo que sejam oposições para proteger os propósitos do Senhor, nós enfrentamos de forma corajosa, né? Deus, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor, ele é poderoso, maravilhoso, e ele se encarrega de nos proteger e nos ajudar. Olha aqui o que diz lá em Êxodo 1, o verso 19 e 20. Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Olha o que estava acontecendo. O povo hebreu, né, o povo de Israel, eles estavam vivendo no Egito. Desde quando José do Egito foi para lá, venceu aquela oposição toda, José, ele deu ali origem a uma nação e o povo se tornou muito numeroso. Mas José havia morrido. E agora era outro faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia, não temia Deus, né, como todo faraó. E o faraó começou a observar que ali estava ficando tipo uma nação diferente dentro da nação do Egito. Ele começou a temer isso. Era um povo muito numeroso. Ele começou a pensar: puxa, mas se esse povo quiser se levantar contra mim, eles vão vencer. E nesse tempo, o povo de Deus ali, os hebreus, eles estavam vivendo como escravos. Mas eles estavam ficando muito numerosos. Então, o faraó, temendo isso, o que ele fez? Ele deu ordem às parteiras: os meninos, as parteiras hebreias, os que nascerem meninos, vocês não vão deixar viver. Vocês vão exterminar. Mas só deixe viver as meninas. E Puá, o nome delas, Puá e Cifrá, as duas parteiras hebreias, o que elas fizeram? Elas temiam o Senhor e elas sabiam que elas não podiam fazer isso, então elas não fizeram isso. E aí, quando o faraó veio, mandou, né, falar com elas, elas falaram: olha, a gente não está exterminando, porque acontece que quando a gente chega, a criança já nasceu e a gente não tem acesso, a gente não tem. E elas se retiraram da responsabilidade. Deus protegeu a vida delas por causa disso, porque elas tiveram como ali falar com uma autoridade e elas respeitaram a autoridade e elas, sobretudo, respeitaram a autoridade do Senhor, que era da vontade de Deus que o povo hebreu crescesse e se multiplicasse, porque Deus também tinha uma promessa. E no meio dessa promessa estava ali alguém que Deus ia usar para ser o libertador de Israel. Elas cumpriram o mandado de Deus, o propósito do Senhor. E o que acontece? Deus, ele vai e abençoa essas parteiras. Ele faz com que elas vivam em família. Ele abençoa elas, ele cuida delas. Sabe por quê? Porque Deus, ele abençoa aqueles que protegem o propósito dele. Todos nós temos um chamado. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador e acreditar que Ele é o nosso Deus e nos submeter ao senhorio dele. E quando nós passamos a defender o nome de Jesus, não precisa ser crente chato não, nós podemos defender o nome de Jesus com a nossa postura, com o nosso caráter, com a nossa ética. O nosso comportamento fala mais alto e é isso que a gente precisa fazer.
A gente não precisa ser um crente chato. Então, quando nós defendemos os propósitos do Senhor, Deus também nos abençoa. Quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não a um negócio, sabe, que vai, de repente, olha, isso aqui vai te fazer prosperar, isso aqui vai trazer riqueza para você, mas às vezes é de forma ilícita, sabe? Quando nós decidimos andar de forma correta, Deus, ele nos abençoa. E Deus fez coisas maravilhosas aí na vida dessas parteiras, porque elas foram tementes ao Senhor. Vale a pena ser temente a Deus, sabe? Porque aquilo que o ser humano nos promete é sopro. Veio igual palha, vem, mas não dura muito tempo. Agora, quando nós estamos firmes, com fé, debaixo das promessas do Senhor, aguardando por Ele, obedecendo a Ele, confiando nele, você pode acreditar que haverá honra, e é uma honra que vem para ficar. Não é algo como o vento, não é? O que Deus nos dá é algo estável, sabe? É algo firme. Então não se preocupe. Confia no Senhor e proteja os propósitos de Deus. Aquilo que Deus mandou você fazer, seja você fiel em cumprir diligentemente aquilo que o Senhor te mandou fazer, porque Ele tem honra para a sua vida. Guarda aí essa palavra do Senhor no seu coração, não só com você. Compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.